Deixa eu virar a câmera pra cá. Pronto. E colocar assim, ó. Pronto. Vamos ver como fica. E agora deixa eu chegar aqui. Isso. Aí você vai um pouquinho pra lá. Vamos aqui. Mira, você pode ver pra mim? No Instagram. Olá, meus amigos, minhas amigas. Shalom, paz e bem, graça e paz. Que o Eterno, o Criador, o Pai das luzes, que Yahushua nos abençoe nesta tarde através desta ministração. Hoje eu venho trazer uma mensagem, não é? Uma palavra um tanto diferente, com o intuito de libertar você. Mas libertar você do quê? Libertar você de demônios, de diabos, de opressões, de feitiços. Libertar você do mal, libertar você dos males espirituais, das forças malignas e ocultas. Não. Eu venho libertar você do maior mal que existe na face da terra. O ser humano, a manipulação, a sugestão, a hipnose. Libertar você da lavagem cerebral. Libertar você dos falsos dogmas religiosos. Libertar você da mentira. Lembre-se, Yahushua deixou bem claro, Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse tipo de palavra que eu venho trazer hoje, ela vem para libertar você da mentira, da manipulação dos homens religiosos, da mentira da religião que busca a todo momento e se esforça, não é? Para converter você, para bitolar você, para fanatizar você, para dois propósitos: manter você preso nas mãos deles e tomar o seu dinheiro. É isso. Porque o próprio Yahushua, Jesus, ele disse em Mateus 10, 7, 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios ou espíritos imundos, curai os espíritos enfermos de pessoas doentes, psiquicamente, mentalmente, com uma condição: sem cobrança, sem imposto, porque de graça vocês estão recebendo.
Então, de graça, vocês também darão a estas pessoas doentes. Muito bem. O desafio hoje aqui é levar você a uma viagem interior. Levar você a se redescobrir. Sabe quando você tem todas as capacidades, qualificações, sabe quando você tem todos os atributos, vocações, condições, poderes, mas isto lhe é ocultado, escondido, não lhe é revelado. Então você cresce sendo doutrinado e ensinado que para você receber uma cura, um milagre, uma bênção, você precisa obrigatoriamente sair da sua casa, ir até um templo, até uma sinagoga, até uma igreja, uma sede, uma filial, uma matriz, uma regional, uma capela, uma diocese. Contrariando tudo o que Yahushua, Jesus, que você tanto diz que crê, disse em Mateus, capítulo 6, e versículo 6. Entra pelo link que eu mandei no seu WhatsApp. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Qual foi a instrução de Jesus aí? Ele disse: quando você for falar, quando você for orar, quando você for entrar em contato com a espiritualidade, é para você ir à sinagoga, é para você ir até a igreja, é para você ir até o templo, é para você ir até a capela, até a diocese, é para você ir até a tua casa, é para você ir até a tua casa, entrar no teu quarto, no teu ambiente de refúgio, no teu ambiente de intimidade, de confiança, e você falar com a espiritualidade dentro da tua casa. Justamente porque dentro da tua casa, do teu quarto, ou então, Yahushua, Jesus, ele é mentiroso, porque ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Ora, se Jesus é real, se o Espírito Ruach HaKodesh é real, se o Pai é real, se a espiritualidade, essas entidades e espíritos são reais, obviamente que quando você entra no seu quarto, na sua casa, você não está só. Você está em 1, em 2, em 3, em 4, enfim. Você está ali com um pessoal, mesmo que espiritual, mas eles são reais. Mas por que será que Jesus disse que era para os seus seguidores, aqueles que creem em Deus, irem para a casa? Cada um para a sua casa, no seu quarto, orar e falar com ele. Justamente porque na sinagoga, ou no templo, ou na igreja, ou na diocese, ou na capela, ou na igreja sede,
matriz, ou regional, ou filial, justamente porque nesses lugares você terá que pagar tributos e você será enxertado, você será invadido por um monte de chaves e ligações até Deus que você terá que pagar, desembolsar, fazer-se rituais, sacrifícios, oferendas nos altares desses lugares. Por isso, Jesus, ele instrui de forma bem clara e objetiva e simples: vá para a sua casa orar ao Pai Celestial, ao Eterno, porque é de graça e você não fica sujeito a ser presa fácil, a ser enrolado por religiosos. Portanto, essa palavra hoje é a palavra que a maioria dos pastores, presbíteros, missionários, falsos apóstolos e sacerdotes, padres, não vão dizer a você e não querem que você saiba. Que você mesmo, tem o poder de se curar das suas enfermidades. Vamos começar essa live então, falando sobre aqui mesmo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. No capítulo 8, e versículo 13. Mas antes de ler essa passagem, deixa eu explicar uma coisa. Quantas pessoas no mundo, quantos de nós crescemos? Eu me lembro na minha infância que lá no Jardim Tremembé, bem na esquina da rua Cornélio Serafim, com a Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo, bem na margem do córrego ali do rio, havia uma senhora chamada Dona Didinha. E esta senhora, ela era espiritualista, ela era benzedeira. E todas as crianças que tinham verme, que tinham doenças, que ficavam ruins, adultos com problemas, não é? Eram levados lá na cabana ou na casinha da Dona Editinha, e ela fazia as suas orações, as suas preces, as suas rezas, e usava, claro, as palavras, e usava a imposição de mãos ou ervas, como uma espécie de incenso. Por incrível que pareça, por mais que você tenha uma apatia a esses procedimentos, só porque não estão sendo realizados dentro de uma igreja, ou na casa de uma tal profeta, ou de uma tal missionária, ou num círculo de oração, ou num culto de libertação, só porque não está sendo realizado nesses ambientes, você não acredita, porque você tudo taxa como se fosse operação demoníaca ou diabólica. E nós sabemos que espíritos malignos, demônios, diabos, de rabo e chifre, possessões, incorporações, eles não existem. São apenas energias e emoções de cada ser humano. O que vai denotar muitas vezes problemas psiquiátricos, problemas, deficiências mentais. Mas, vamos lá. De onde vinham ou vêm
os poderes paranormais das benzedeiras ou dos benzedores. Antigamente, quase todos os católicos, devotos e até mesmo evangélicos levavam seus filhos, suas esposas a esses lugares. Eu conheço um caso de uma colega minha que ainda trabalha no Hospital das Clínicas, que era evangélica, da igreja, era protestante, da igreja presbiteriana, e tinha o maior preconceito, tinha a maior discriminação, intolerância religiosa para com a Umbanda. Mas ela ficou enferma de uma doença na perna, de uma superbactéria que estava comendo a sua carne, chegando até o osso, estava em necrose total. Horrível. Ficou internada por algumas vezes e nem os antibióticos do hospital deram cura para essa mulher. E o seu marido, ele era da Umbanda. E ele ofereceu várias vezes levá-la. E ela sempre com palavras agressivas e grosseiras não quis ir para a Umbanda. Até que, em uma situação muito delicada, ela quase veio a óbito, então ela resolveu permitir-se ser levada até lá. E quando chegou lá, o então pai de santo, ou um jovem, um rapaz negro, nem sequer perguntou o nome dela, deu um bom dia e disse que estava esperando ela já, sem que o seu marido tivesse comunicado a ele. E ele já havia preparado uma receita, prescreveu alguns procedimentos e ele fez esse remédio e fez a imposição de mãos sobre a sua coxa esquerda, que havia um buraco muito grande. Ele fez a imposição de mãos, colocou ervas, jogou alguns líquidos, porque ela já estava condenada pela ciência e pela medicina. E ele deu umas instruções para ela, para que ela fizesse os procedimentos de emplastro, de colocar as ervas e jogar a erva e tomar aquela água durante 7 dias. Durante 5 dias ela fez, houve uma melhora significativa e ela resolveu não fazer mais e começou a desprezar esse pai de santo e desprezar esse rapaz e esses procedimentos e começou a atribuir tudo a Jesus somente. Começou a atribuir tudo à fé protestante e desprezou e falou um monte de bobagem. Da 5ª para o 6º dia, a sua situação reverteu de forma quase que irreversível e ela quase veio a óbito de novo. E novamente o seu marido a leva para o centro, para a casa lá do pai de santo. E ele, vendo ela em estado febril, uma situação muito delicada, apenas disse para ela: por que é que você desobedeceu? Ele não condenou, ele não ficou com ódio, ele não ficou com raiva, ele não se vingou. Ele apenas disse: por que é, filha, que você desobedeceu a orientação que lhe foi passada? Tomar em 7 dias, fazer o curativo em 7 dias. Ela simplesmente chorou, pediu perdão. Ele novamente impôs as mãos sobre a coxa dela esquerda e desferiu algumas palavras na sua crença, na sua mente, e mandou de volta para casa. Deveria ter mandado para o hospital? Deveria? Seria imprudência do pai de santo? Talvez seria, mas havia uma energia, havia uma psicocinese nesse ambiente, havia uma força magnética neste pai de santo. E não é oriunda de diabo e de demônio, porque esse, segundo Jesus, veio para matar, para roubar e para destruir. Olha só, essa senhora voltou para sua casa e fez término ao tratamento, reiniciando do 6º dia, do 5º dia para o 6º até o 7º. E por incrível que pareça, por mais que você não acredite, a infecção desapareceu. A bactéria
que estava matando essa senhora morreu. A sua carne se regenerou em 3 dias, coisas que a ciência e que os médicos não conseguiam fazer. A parte necrosa foi caindo, o corpo foi expelindo e houve uma cicatrização extremamente significativa e perfeita. Eu mesmo vi com os meus próprios olhos e essa senhora está viva até hoje lá no Hospital das Clínicas. Claro que eu não vou revelar o nome dela aqui sem a permissão dela e nem dizer o andar onde ela está. Hoje ela não é mais da presbiteriana, hoje ela é da Umbanda. Você sabe o que eu quero dizer para você? Independente da religião, da crença, do dogma, você é muito mais do que tudo isso. Um outro testemunho foi narrado por um ex-padre que se converteu à Igreja Batista e por N experiências no catolicismo. Mas ele narra um testemunho que em 1950, ele ainda criança, tinha uns 10 anos, lá em Minas Gerais, havia um grande fazendeiro, extremamente rico. Esse fazendeiro desenvolveu uma doença que o deixou paralítico. Ele não andava mais. Um grande homem muito rico, ele não andava mais. E fora pastores, fora isso, por aquilo, fizeram aquilo, campanhas, pagamentos e rituais, e esse homem não se levantou da sua cama. Mas, um certo dia, a família resolveu chamar um padre. Diziam que esse padre tinha o dom da cura. Esse padre entrou na casa desse fazendeiro, chegou até o quarto do fazendeiro, nem sequer se aproximou da cama do fazendeiro, nem sequer fez imposição de mãos ou unção dos enfermos. Esse padre simplesmente apareceu na porta do quarto e esse outro padre, que na época era criança, estava junto com esse padre, né? Ele conta que então o padre apenas olhou para o fazendeiro com seus olhos azuis e disse apenas uma palavra. Ele não usou em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Nossa Senhora, nada. O padre apenas disse para o senhor fazendeiro paralítico: levanta da cama e anda, retoma a tua vida. O padre disse essas palavras, virou as costas e foi embora. Na fração e no espaço-tempo de 15 ou 20 minutos, o homem que havia estado anos preso a um leito, a uma cama, como um deficiente, um paralítico que não andava durante 5 para 6 anos, mexeu as pernas, os dedos, fez força, apoio com a sua mão, fez apoio com seu cotovelo, com seu tronco, sentou-se e começou então a virar o quadril, colocou os pés no chão com muita lágrima, tremendo, meio que cambaleando. Com muito custo ficou de pé sem ajuda de bengala de ninguém, de muleta, e começou a andar. O que eu quero dizer para você é que não é a religião, não é o catolicismo romano, não é o protestantismo presbiteriano, não é o protestantismo batista, metodista, luterano, não é a Assembleia de Deus, evangélicos, pentecostais, não é Deus é amor, não são os neopentecostais e a sua fé universal, mundial, renascer, nada disso. Porque todos esses lugares que eu falei, a maioria deles vai cobrar
vai cobrar para que você alcance uma cura e um milagre. O que os pastores das igrejas estão com muita raiva de mim é que eu vim aqui nessa tarde ensinar para você que esse espírito de cura, de poder, de milagre, ele está dentro de você. É por isso que eu vou agora citar um texto das Escrituras do Novo Testamento, que está aqui em Mateus 8 e o versículo é o versículo 13, ok? Onde narra a história do centurião romano, um capitão de 100 homens, que esse capitão de 100 homens, existem muitos pormenores nessa história que eu não vou entrar, que está lá na minha live, no meu canal do YouTube, ok? Mas o que chama a atenção aqui é o que eu quero que você aprenda, extraia, absorva de conhecimento profundo desse ensinamento de Jesus, ok? Aí você vai aprender agora o porquê que muitas pessoas que não são da sua fé, não são evangélicos, não são batizados, não pagam dízimo, não tomam ceia, não tomam hóstia, não comem pãozinho, não faz sacrifícios, não faz rituais, por que muitas pessoas até que se dizem ateus, por que essas pessoas conseguem se autocurar? Por que o indiano consegue se autocurar? Os xamãs, os índios, os aborígenes, os benzedores, as benzedoras, por quê? Que esse povo que vive fora dessa atmosfera, desse ambiente religioso, cristianismo, tem que ser tudo em nome de Jesus, senão não funciona. Por que pessoas que praticam o reiki e tantas outras terapias orientais conseguem se curar? Ah, mensageiro, porque é Satanás, é o diabo, é o espírito enganador. Não, não é, querido, eu sinto muito. Já provei por N's textos, já cansei de falar que esse ser chamado Satanás, demônio, Lucifer, capeta, entidade, possessão, não existe. Não existe. É um fantasma de verdade, é uma coisa criada pelos pais da Igreja Católica, né? Pelos fundadores da Igreja Católica, e que foi muito bem herdado por Lutero, pelos protestantes e pelos evangélicos, para colocar medo no seu coração. Para qualquer coisa que você faça, você tenha alguém para culpar, tá bom? Mas, como eu já disse, está lá no YouTube, Satanás e demônios não passam de energia, desejos e vontades nossos, conforme Tiago 1:13 e outras afirmações do próprio Yahushua, Jesus, que disse assim: de onde provém a maldade do ser humano? De onde provém? O adultério, o furto, o roubo, o homicídio, o assassinato, a traição, a mentira. De onde provém essas coisas? Yahushua, que você chama de Jesus, esse mestre, esse sábio rabino de 30 anos, até tem 33 anos, ele disse: de onde provém? Do coração do ser humano. Do coração do homem é que provém todas as maldades. Ele poderia ter dito: olha, o mal, o assassinato, o adultério, a traição, a mentira, a cobiça, o amor ao dinheiro. Ei, pessoal, não vem de vocês não, tá? Não, vem de um ser, vem de um espírito, é um agente exterior. Não, Jesus ensina bem claro, vem do nosso coração. Jeremias 17, o profeta também vai sincronizar com o Yeshua, Jesus, ou Yahushua, dizendo assim, que enganoso é o coração humano e mais perverso do que todas as coisas. Ó, o coração humano. Então nós vemos guerras do Putin contra a Ucrânia, nós vemos governadores, prefeitos, nós vemos políticos acabando com o país, né? Acabando, fazendo males às pessoas, as políticas públicas, sociais que não funcionam, o desleixo e apenas o furto, o roubo que nós vemos no nosso país. Não é Satanás, não é demônio, não é diabo. Quem criou a Lava Jato,
não é? O mensalão, não é? Quem criou essas condições não foi o diabo e Satanás. Foram aqueles que foram acusados pela justiça e foram condenados. É o homem. É o ser humano. Você já pensou? Então vem cá comigo, não é? Eu quero tirar da sua cabeça com os ensinamentos de Yeshua, Yahushua ou Jesus, essa ideia de que a tua doença é causada pelo demônio, o câncer é causado pelo demônio, a AIDS é causada pelo demônio, o mal-estar, a depressão é causada pelo demônio. Será? Ou é causado pelo o principal demônio, ou os principais demônios que existem? Nós mesmos, seres humanos, homens, maldosos, que quer o carro do outro, que quer a mulher do outro, que quer o cargo do outro, que quer derrubar o outro na competição de empresa. Então veja só, um dia Jesus está parando com os seus discípulos e ele fala sobre a sua prisão, traição, a sua morte. E Pedro, tomando a palavra, disse: não, Senhor, não permitirei que isso aconteça, de forma alguma. Isso não pode acontecer. Jesus, ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque a ti não convém conhecer os mistérios do reino de Deus. Você não domina as coisas espirituais. Para trás de mim, Satanás. Aí eu te pergunto, será que Pedro, nesse momento, tão próximo de Jesus ali, ele estava possesso por Satã, possesso por Satanás? Com quem Jesus estava falando nesse momento, mantendo um diálogo? Com o ser humano Pedro ou com o Espírito incorporado em Pedro? Pelo amor de Deus, né, pessoal? É claro que era com o próprio Pedro, porque o termo Satanás no hebraico significa apenas opositor. Não um personagem, um ser, uma entidade personificada, um ser com rabo e chifre, um tridente, fazendo menção ao rei, a Netuno da mitologia grega, não é? Olha, para te dizer a verdade, os exegetas, os teólogos gregos, não é? Eusébio, Jerônimo e tantos outros pais da Igreja Católica, na patrística, não é? E também nos concílios que teve a Igreja Católica, somados a Constantino, eles foram realmente grandes mestres do ilusionismo. Eles foram grandes Steven Spielberg, não é? Eles foram os grandes mestres dos irmãos Grimm, os irmãos da Alemanha, que criaram tantas fábulas, mitos, mitologias, né? Minotauro, como lá na Grécia, e algumas entidades emprestadas das mitologias sumerianas, né? Lá do tempo dos cananeus, como Baal-zebub, cabeça de touro, parará, periri, e aí criaram então o tal Satanás, justamente para colocar medo nos seus fiéis, lá naquele tempo, no início do catolicismo, até chegarem a dizer que teria que se pagar nas orações para que as pessoas saíssem do tal lugar de fogo, não é? Do purgatório, e também como os terrenos dos céus, os indultos papais, e assim a igreja evangélica procede do mesmo jeito. Tudo que acontece de mal no mundo, a culpa é do diabo e nunca é do homem. A parapsicologia, a psiquiatria, a ciência e, acima de tudo isso, o próprio Cristo e os seus discípulos ensinam que não existe diabo coisíssima nenhuma. Ok, então Jesus está falando com o sentimento de Pedro, a emoção de Pedro, que serviu naquele momento. Claro que é uma dedicação de amor a Cristo, mas no momento errado e inoportuno, a sua emoção aflora e se põe ali como um empecilho para o que Jesus disse que deveria acontecer: a sua traição, prisão, chibata e crucificação e morte. Por isso Jesus fala na linguagem
apropriada do seu tempo, usando a figura de linguagem, dizendo para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas do reino de Deus. Até quando? Eu pergunto a todos vocês, a todos nós brasileiros que acreditam na espiritualidade em Deus, até quando vamos viver afastados dos mistérios de Deus, da sabedoria, da revelação de Deus para cada um de nós, da gratuidade de Deus para nós? Até quando viveremos com um sentimento ou com um entendimento de oposição, um entendimento satânico criado pelo maior opositor a Deus, o próprio homem? Não é? Até quando você vai viver nessa ignorância? Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes, ocultas, misteriosas, coisas maravilhosas que ainda não sabes. Clama, fala com Deus. Por isso, gente, Yeshua ensina cada ser humano, ele ama todos os seres humanos. O Pai Eterno, a família espiritual, ama você do jeito que você é. Você não precisa ser branco, não precisa ser negro, não precisa ser judeu, não precisa ser muçulmano, não precisa ser católico, não precisa ser crente, você não precisa ser hétero, você não precisa ser homossexual, você não precisa ser isso, ser aquilo. Seja o que você é, a tua natureza, a tua essência, a tua criação, e redescubra esse Deus dentro de você. Livre-se dos satanases, dos opositores religiosos. Livre-se daqueles que só vêm para roubar, matar e destruir. Os comedores de impostos, os comedores de dinheiro, que vivem bem pra caramba. Livre-se deles e tenha Jesus no seu coração. Ou melhor, tenha essa essência divina dentro de você. Então, vamos entender aqui a questão do centurião. Olha só, por isso que eu disse que você vai aprender. É para você aprender e se libertar. Tá bom? Já disse, no meu canal do YouTube, Mensageiro da Luz, e tem mensagens específicas lá que você vai aprender que Satanás nunca existiu. Foi uma grande invenção da Igreja Católica. Ok? Mas vamos lá. Mateus 8,35 está falando sobre a história da cura de um criado, né? De um empregado, de um capitão de 100 homens romano. Vamos pular bastante e vamos chegar lá no ponto que eu quero chegar. Bom, muito bem. Ele é um capitão romano e ele vai pedir a cura do seu empregado, não é? E até poderia entrar em detalhe aqui, mas acho que não convém. Vai fugir do tema. Então vamos lá. O capitão romano, ele pede para que ele vá até Jesus, porque ele fica sabendo que Jesus, esse ser maravilhoso, esse jovem, com esses poderes de cura, ele pode curar o seu empregado. Uma vez que o seu dinheiro, a sua posição e os médicos de sua época, que já havia ciência e medicina desde o Egito, viu pessoal? Lá no tempo de Jesus na Palestina, e Lucas mesmo era médico, um dos seus discípulos, evangelista. Lucas era médico. E olha só, esse capitão vai até Jesus e tem aquela conversa e fala que, mestre, por favor, eu quero que se o senhor puder ir na minha casa, se eu puder fazer isso, aquilo, outro, se eu puder curar o meu jovem, o meu empregado, o meu servo, que eu tanto amo esse rapaz, eu quero que o senhor cure ele, porque ele está morrendo, ele está com uma doença mortal, ele está morrendo. E aí o que acontece? Quando Jesus ele resolve ir até a sua casa, esse capitão diz: olha, não precisa ir, na verdade. Eu reconheço o seu poder, a sua autoridade, eu também sou homem de autoridade, e eu digo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem, eu digo fica, ele fica. Eu sei que o senhor tem autoridade e poder. É agora que eu quero que você entenda isso. Você que é evangélico, você que precisa, não precisa, mas desenvolveram essa necessidade dentro de você psicológica através da sugestão, da hipnose, não é? Dentro de você, de que você precisa participar da corrente dos 70, dos 318. Você precisa vir na porta do emprego aqui na Mundial, ou na Renascer, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Para tudo. Acabou. Você vai aprender porque você não precisa fazer nada disso agora. Sabe por quê? Olha só.
Veja só isso aqui. No capítulo 8 de Mateus, também Lucas capítulo 7, mas no capítulo 8 de Mateus, versículo 13, vamos lá. Então disse Yeshua ou Yahushua, disse Jesus ao centurião, capitão de 100 homens romano: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Acabou. Presta atenção no que Jesus vai dizer antes disso. Ouvindo-se isto, admirou-se Jesus e disse a todos que o seguiam: pastor e padre, criem vergonha na cara de vocês. Ensinem isto para as pessoas. Eu faço esse apelo porque o Brasil já está cansado de sofrer, de ser manipulado. O Brasil está cansado de ser explorado, de ser roubado através da palavra, dos sermões, das palestras, dos discursos, sabe? Olha só. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no meio dos céus. Olha isso. O lugar onde mais deveria ter a maior fé, a maior proximidade, a maior comunhão e intimidade com Deus em Israel. De repente, esta intimidade com o eterno, com a espiritualidade, com aquele ao qual Jesus chama de Pai, Jesus não encontra nos filhos de Israel, na nação prometida, nos eleitos, nos religiosos, nos fariseus, nos frequentadores de templo, nos pagadores de dízimo, de cominho, hortelã, de que mata a ovelha para sacrifício no altar, e que jejuam, e que não se assentam com os pecadores, e que se não misturam, e que não comem isso, e que guardam o sábado, e que guardam os 10 mandamentos, e que guardam a Torá, e que guardam os 613 preceitos judaicos. Jesus não vê essa intimidade, essa sensibilidade, esta percepção, esta comunhão em Israel. Jesus vê isso dentro de um romano. Jesus vê isso dentro de um incircunciso, dentro de um imundo, dentro de um abominável, dentro de um pagão, dentro de um goi, dentro de um incircunciso, dentro de um gentil, dentro de um que adorava vários deuses romanos. Jesus quer ficar escandalizado agora, só para quebrar um pouco a falsa moral cristã, protestante e evangélica. Jesus vê a maior comunhão para com a espiritualidade, para com o Pai, dentro de um homem homossexual. Segura essa, porque o capitão de 100 homens romano aqui, que foi pedir cura para o seu empregado, não era o seu empregado, era o seu namorado, era o seu amante, era o seu catamita, era o seu jovem que dava prazeres sexuais para ele na cama. Era o seu namorado. E Jesus, sendo Deus, Santo, o Filho de Deus, seguidor da lei de Moisés, não fez menção e ele não usou o texto de Levítico 18, não usou o texto de nada.
Não, eu não posso receber. Primeiro que você é gentil, você é incircunciso, você é romano, você crê em outros deuses, você é pagão. E pior ainda, você é abominável segundo Moisés. Você tem relação com outro homem. Foi isso que Jesus disse para o centurião? Jesus disse. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, Mateus 8:10, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha isso, como é importante, como é profundo, como é sério, como é transcendental. Jesus não está olhando o que você faz com o teu corpo. Claro que também não está incentivando a lascívia, a promiscuidade, prostituição. Não é isso que eu quero colocar. Mas Jesus, ele está se importando com a essência, com o caráter, com o amor, com a bondade. E essa bondade, essa essência, esse amor, essa pureza, esse amar ao próximo, amar as pessoas, amar o ser humano. E não fazer acepção ou julgar a pessoa pela cor da pele, pelo racismo, ou pela xenofobia por ser mulher, ou julgar a pessoa pela sua orientação sexual, questão de gênero, pela sua homossexualidade. Não. Mas pela a sua essência, pela sua educação, pela sua civilidade, pelo seu amor de interceder pelo próximo, pela sua caridade. Jesus vê tudo isso de bom dentro de um homem que, segundo a lei judaica, era sujo, imundo, inimigo, demônio, abominável, digno de morte e de apedrejamento. Por isso que essa mensagem ela nos ensina muito sobre evolução e sobre cura. Agora veja só. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Qual era a fé do centurião? Eu pergunto. Qual era a expectativa, a perspectiva? Qual era o objetivo? Qual era o desejo do centurião? Era que o seu jovem amante, o seu namorado, fosse curado, revivesse, tivesse saúde, tivesse restauração, tivesse vida. Esse é um dos pontos chaves que nos faz aproximar-se de Deus, que nos faz termos comunhão com Deus. Ao contrário de muitos que condenam, que criticam, que xingam, que discriminam, que preconceituam, que segregam pessoas por N motivos. Porque se acham salvos, santos. Os judeus eram descendentes de Abraão, de sangue, eram praticantes da fé judaica, da lei mosaica. Quem não estaria mais próximo do Pai, de Deus, do que eles? No entanto, o próprio Jesus diz que eles estavam longe de Deus e que seriam lançados nas trevas exteriores por causa da religiosidade, arrogância, maldade, discriminação. Mas este homem não era seguidor de Jesus. Esse homem não era um cristão, como costumam dizer. Esse homem não era nem judeu, nem seguidor da Torá, das leis de Moisés, nem da fé abraâmica ou mosaica. Talvez esse homem nem conhecesse o Deus de Israel, nem o Espírito Santo. Mas este homem desenvolveu aquilo que estava dentro dele, o amor por alguém. Sabe o que nos cura de verdade?
não é o pagamento do dízimo e da oferta, não é o beber o vinho que dizem ser o sangue de Jesus, a doutrina da transubstanciação, a idolatria do vinho, a idolatria do pão, da falsa Santa Ceia. Não é isso que nos cura de verdade. Não é dar dízimo para a igreja, não é mudar de roupa, não é mudar disso, daquilo, ou se comportar agora como tal, falar como tal, ou negar-se a si mesmo para agradar gregos e troianos, o mundo inteiro, para agradar uma sociedade, para agradar uma perversa política xenofóbica, homofóbica ou racista. Não. O que nos cura é o amor. E se nós não amarmos a nós mesmos em primeiro lugar, jamais alcançaremos cura interior, jamais desenvolveremos essa potência, essa força, essa energia, esse magnetismo que é cura. O centurião, na verdade, alcançou a cura do seu empregado ou do seu amante, porque ele foi até Jesus. O que o levou até Jesus? Os testemunhos de que Jesus curava. Mas Jesus nem sequer pronunciou: eu curo o teu amante, eu curo o teu namorado, eu curo o teu jovem em meu nome, eu o curo. No texto, no contexto, você não vai achar isso, mas você vai achar Jesus afirmando, atestando e assinando embaixo que: então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo, ele foi curado. Sabe por que o jovem foi curado? O jovem foi curado pela fé do teu Senhor, pela fé do teu amor, pela fé do centurião, pela fé do capitão romano de 100 homens. Na verdade, não foi Jesus quem curou o jovem. Está bem claro, Jesus está dizendo, quem curou o jovem foi o capitão romano. Vai e seja feito conforme a tua fé. Portanto, eu quero te dizer nessa hora, hoje, aqui e agora, que, olha só, existem pessoas que são de fato, elas são especiais ou elas redescobrem o poder que há dentro delas. Presta bem atenção comigo. Eu vou ler aqui uma coisa que eu anotei que eu achei muito interessante, tá bom, pessoal? Olha só. Na Rússia dos anos 20 e 30, a fisiologista Leonid Vasiliev começou a testar a influência mental de um indivíduo sobre outro, colocando voluntários a 18 metros e a 1.600 quilômetros de distância. Olha isso. Vasiliev identificou mudanças na respiração, condutividade, elétrica, cutânea e nos estados de vigília e sono de quem recebia uma sugestão mental. Presta bem atenção nisso, porque foi exatamente essas coisas que aconteceram com o centurião, o capitão romano e o seu empregado ou o seu namorado. E é isso que acontece no momento em que você e eu meditamos, energizamos, pensamos, criamos a imagem do nosso irmão ou irmã, do nosso amigo, amiga, do nosso ente querido em casa ou no hospital, internado ou na mesa de cirurgia, ou entubado. É isso que acontece quando nós trazemos a imagem desses doentes, desses enfermos, seja qual for a doença. Quando nós desenvolvemos e atingimos um grau dentro de nós de poder, chamado fé, energia, nós mandamos essa energia
nós emanamos essa força, não importa a quilometragem, a distância. Ela chega até o corpo físico dele, ela chega até o cérebro, ela chega até a região neurológica, neurocentral desse corpo. E assim como nós imaginamos, acontece. Essa pessoa, ela é curada. Vamos continuar aqui. Olha só. A russa fisiologista Vasiliev identificou mudanças na respiração, condutividade elétrica cutânea e nos estados de vigília e o sono de quem recebia uma sugestão mental. Os estudos do russo serviram de modelo para o cientista William Brown. Ele colocou voluntários recrutados por anúncios de jornais em salas diferentes. Nenhum possuía qualquer habilidade paranormal. Sentados em poltronas confortáveis, um dos voluntários recebia dispositivos grudados ao corpo que mediam o suor, considerado um indicador de excitação emocional. Na outra sala, o sujeito que influenciaria a mente podia se valer de qualquer truque mental que ele quisesse para fazer o outro suar mais. Mas isso é impossível. Então, foram feitas várias experiências, pessoal, pelo mundo inteiro, na Alemanha, na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com efeitos placebos, aquela coisa do comprimidinho que é só farinha de trigo, não tem nenhum fator químico, nenhuma substância química, nenhum remédio ali, nenhuma droga que possa amenizar a dor ou curar ou combater um vírus ou uma bactéria. Era só farinha de trigo. E por várias vezes, as pessoas que receberam oração, as pessoas que criam no poder da oração, as pessoas que buscavam a Deus, teve uma melhora extremamente significativa, enquanto aqueles que não acreditavam em nada não foram impactados, não deram essa abertura, não é? Continuaram do mesmo jeito. Agora olha só, o britânico Matthew Manning, esse homem ficou famoso no mundo inteiro, teve até um canal, um programa aí, um programa da NET, não é? Um programa desses canais aí, desses canais pagos, que mostrava ele. Eu já vi várias vezes. E tinha até um relato de que a imposição de mãos dele em pessoas, diz a história, né, o testemunho dele, que ele perdeu a sua esposa de câncer. Depois que ele perdeu a sua esposa de câncer, ele começou a se dedicar às pessoas, começou a acreditar que ele podia fazer algo de útil para o próximo. Mas ele não usa nem o nome ou em nome de Jesus. Ser curado, levanta e anda, enxerga, vomita, tal coisa. Não. Ele simplesmente se concentra entre 15 a 20 minutos na região onde está o problema da pessoa, na coluna, né? No bico de papagaio, na hernia de disco, no joelho, ou um tumor, ou em tantos outros lugares. E as doenças, depressão, as células, aonde ele põe a mão, diz às pessoas, os pacientes, que sentem uma energia, um choque ou um calor, e elas ficam livres das suas doenças. Ele é um dos que curou também, um dos membros da família real, um dos príncipes lá, que foi até a sua clínica. E eu já vi pelo canal da televisão, ele atende várias pessoas, em um lugar bem afastado, pessoas que não andavam, eram paralíticos, ele dá a mão e a pessoa consegue subir escada, descer escada e andar. Tudo isso porque existe essa questão, como eu expliquei, do centurião, do capitão de 100 homens, o poder que está dentro de cada um de nós. Lembra do que Jesus mesmo disse?
Olha só, eu vou pegar aqui só para ler para você, tá bom? Para você não pensar que são as minhas palavras. Lucas 13:3. Olha só o que diz lá. Deixa eu colocar aqui. E já vai acabar já, tá bom? Vamos fazer uma oração de cura. Lucas 13. Lucas 13:13. Está escrito assim: a cura de uma enferma. Olha só. Vendo a Jesus, vamos lá. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Tá vendo? Um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava ela encurvada. Devia ter uma lordose, algo bem acentuado, né? Escoliose, lordose, sem de modo algum poder endireitar-se. Então ela era bem arcada, corcunda, com aquela coisa nas costas, né? Aquela protuberância, aquela corcova. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Primeira coisa, Jesus usa o segredo e o poder do quê? Da palavra, do verbo. O verbo, a palavra, quando você diz está curado, quando você chama essa existência através das palavras, quando você usa o poder das palavras, né? Quando a boca fala que o coração está cheio, se você se encher de luz, de coisas boas, de positividade, de desejo de cura, olha, esse tumor vai desintegrar-se, vai se desfazer, as células malignas vão morrer, não é? Multiplicam-se as células saudáveis do meu corpo, multiplicam-se os anticorpos do meu corpo, sabe? Multiplica-se a imunidade, a defesa do meu corpo. Quando você fala, acontece um fenômeno chamado psicocinese. Já vou explicar o que é isso, tá bom? Então Jesus, ele usa primeiro as palavras, depois ele põe a mão, a imposição das mãos, o poder das mãos. Vamos aprender sobre isso e você vai colocar as suas mãos sobre você mesmo, caso você esteja passando por um problema de enfermidade, infecção, inflamação, depressão, não é? Tumores, seja qual for a sua doença. E essa mulher foi curada. Agora, em Lucas, voltando um pouquinho também no capítulo 4, olha só que interessante isso. No capítulo 4 e versículo 40, está escrito assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Ok? Sempre tem a cura com a participação do uso das mãos. Agora vamos dar uma olhadinha em Marcos, capítulo 16, para a gente terminar. Olha o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, aonde ele diz assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aqui é uma linguagem figurada, tá bom? Não é que Jesus está dizendo que você pode pegar em uma cascavel, uma jararaca do Papa Amarelo, não é que você pode aí pegar uma coral, não é? Uma mamba negra, enfim, que você, ao ser picado, você não vai morrer, não vai ser intoxicado. É claro que você vai ser intoxicado, envenenado, e você vai vir a óbito. As serpentes aqui que ele está falando, os demônios são seres humanos, são pessoas ruins, ok? E
O mais importante é que colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Há outras passagens também que ele diz: aquele que crê, dirás a este monte. Olha, se vocês estiverem em pé, vocês vão dizer a esse monte, ó, essa montanha, lança-te daí para colar no fundo do mar. E a montanha vai se lançar e vai para o fundo do mar. É uma linguagem metafórica em que ele usa montanha, mar, elementos da natureza. Mas isso para dizer que tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Em outra passagem ele vai dizer: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Jesus curou pessoas, ressuscitou mortos, é o que está escrito, é o testemunho dos evangelistas. Curou mortos, curou leprosos, paralíticos, ele ressuscitou mortos, ele andou pelas águas, não é? Agora, como que nós podemos aplicar isso nos dias de hoje? Vamos pegar todas essas palavras de Jesus, esses ensinamentos, torná-las vivas dentro de nós e sabendo lidar com mortos, psicologicamente falando, em depressão, mortos em um sonho, em alguma vocação, em algum estado da sua vida, moral, mental, não é? Mortos que não vivem a vida como deveriam viver, pessoas que estão mortas dentro de si, enfim, montanhas de problemas que você pode dizer para essa montanha sair da tua vida, essa montanha que te persegue, que te pesa, que te impede de passar para o outro lado do vale, de vislumbrar o paraíso, de vislumbrar uma cidade, de vislumbrar um lindo lago, um lindo rio, uma terra prometida, um lugar de produtividade. Você pode conquistar os seus sonhos, os seus desejos, você pode se realizar. Ele está dizendo que você não pode ficar parado por detrás da montanha, por debaixo da montanha, só admirando o tamanho da montanha, ou só admirando o tamanho do problema da sua vida, dos seus inimigos, dos seus obstáculos, das impossibilidades, das toneladas e toneladas de pedras, de montanhas que tem na sua vida. Quem é a montanha da sua vida? Quais são as grandes pedras que formam a montanha da sua vida e você não consegue lançá-las no mar, nas profundezas do mar? Você pode fazer isso. E você vai fazer isso agora através da oração, crendo em você mesmo. É isso que Jesus está ensinando para cada um de nós. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Lembra quando ele disse para os discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar aqui com vocês? Gente, pessoal, discípulos, até quando eu vou estar no meio de vocês? Até quando vocês vão ficar dependentes de mim? Até quando vocês vão ficar dependentes da minha presença física? Não é a minha presença física que eu quero que vocês se apeguem. Eu quero que vocês se apeguem aos meus ensinamentos. Reino de Deus, boas novas, evangelho significa isso, boas novas. Então, quando se fala expulsar alguma coisa, curar alguma coisa em nome de Jesus, não é você pronunciar em nome de Jesus. É você usar o conhecimento, a autoridade do conhecimento, do entendimento, do como fazer que Ele te ensinou. E o maior ensinamento de Jesus e Yeshua e algo para você conseguir as coisas é você fazer uma simples oração e uma concentração muito bonita, íntima, comum com Ele, com um só sentimento: amor, desapego, despreendimento. E é o que nós vamos fazer nesse momento. O uso das mãos, essa prática do uso das mãos é super importante, porque as mãos que nós temos,
elas não servem apenas para pegar uma colher, um garfo, um alimento e levar na boca. As mãos não servem apenas para cumprimentar, oi, como que vai? As nossas mãos não servem apenas para nos lavarmos, nos banharmos, nos vestirmos. Não, as nossas mãos não servem apenas para abraçar, para fazer carinho, não é? Não serve só para isso, ou para trabalhar. As nossas mãos não servem apenas para dar sinais. Oi, beleza? Oi, como vai? Tchau, venha. Ou Pai, as nossas mãos, elas são únicas e elas são como tentáculos. Elas têm uma forma única, um código único das nossas mãos, de impressões digitais que só você as tem. Elas são suas, somente suas, ninguém tem igual. Bilhões de pessoas já passaram pelo mundo, ainda tem no mundo. Cada um tem a sua impressão digital diferente um do outro. Isso significa que tem códigos aqui, tem tentáculos, tem receptores, tem aqueles que transmitem também, transmissores de energias, ou boas ou negativas. Por isso, quando se ouve falar a palavra Reiki, você sabe o que significa isso? Inventado pelo monge, né? Inventado por um monge e médico budista. O Mikao, se não me engano, eu esqueci o nome dele agora, mas veja só. A palavra Reiki, da China e do japonês, significa Rei, significa atmosfera misteriosa, ou divino, espiritual, sabe? E Ki, Reiki, Ki significa energia vital. Energia vital, universal, manipulável. Olha isso, que legal. Manipulável pelas mãos. Por isso que muitas pessoas recorrem aos procedimentos, terapias e sessões de reikis, porque independente de ser cristão, ou católico, ou evangélico, ou de ser ateu, independente de qualquer coisa, se você se redescobre a sua espiritualidade, as forças espirituais, as energias benéficas, positivas dentro de você, elas saem pelas suas mãos. E as suas mãos é que podem te autocurar, você mesmo. Como você pode curar outras pessoas? Pelo toque das suas mãos. Mas tem coisa mais legal ainda para aprender. Olha só, a prática do conhecimento, do uso da mente, né, de palavras e de imposição de mãos, elas não se inicia só com Jesus na Palestina, não. Porque antes de Jesus vir ao mundo, não é? Há milhares de anos, não é? Antes de Jesus, ou séculos antes de Jesus vir ao mundo, o médico Hipócrates, que é o pai da medicina, no 5º século antes de Cristo, ele já afirmava o seguinte: forças naturais dentro de nós são as verdadeiras curas de doenças. O pai da medicina, Hipócrates, afirmava isso, sustentava isso e acreditava nas distinções do homem, do ser humano, suas energias, pode chamar de alma, de espírito, espectro, mente, não é? O hebraico vai nos ensinar sobre o Ruá, o sopro divino que deu vida ao homem e gerou a pneuma em grego alma e gerou o espírito em hebraico nefesh. Ambas são duas palavras sinônimas, mas são forças vitais do cosmos, da energia dentro de nós. Portanto, aqui pouco importa se você é católico, evangélico, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é umbandista, candomblecista, não importa. O que importa é, você é fruto da criação da espiritualidade. Você é filho de Deus. Você tem o Ruá, a força ativa, vital dentro de você, né? Há milhares de anos os japoneses já sabiam isso antes de Jesus vir ao mundo.
Os hebreus já sabiam, os chineses já sabiam, os egípcios já sabiam, todos os povos sempre souberam disso e sempre exerceram as suas curas, os seus milagres, as suas recuperações através dessas forças naturais, como diz Hipócrates, o pai da medicina, dentro de nós, atrelados e somados a ervas, raízes, folhas, chás, remédios homeopáticos, fitoterápicos. Mas o que eu quero despertar em você hoje é que, além de nós termos essas energias dentro de nós temos também a energia mental, a energia que sai pelas mãos e pode curar a sua doença e a doença de quem está próximo de você ou longe de você. Vamos usar essa energia agora, aprendendo com o centurião, a energia prendida dele, a fé dele, de dentro dele, curou o seu jovem que estava doente. Nem foi Jesus que o curou. Portanto, quero dizer para você que você é capaz, você tem poder, você pode se autocurar. A igreja, tanto católica quanto evangélica, não quer que você descubra isso, porque eles querem que você dependa de uma bênção do Padre, de água benta, de óleo da unção, de dízimo, de oferta, de voto, de sacrifício. Esqueça tudo isso. Se conecte com você mesmo agora, com o teu ser interior. Se conecte agora com Deus. Lembra da casa? Entra no teu quarto, fecha a porta. Não é na igreja, não é no templo. Entra no teu quarto, fecha a porta e se conecte com Deus. Feche os teus olhos. Conecte-se consigo mesmo. Sintonize-se consigo mesmo agora. Não é? Com sua alma, com o seu espírito. Coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Coloque a sua mão sobre a sua doença, sobre a sua cabeça. Enfim. Ou estenda as suas mãos, coloque as suas mãos sobre o corpo de quem está próximo de você, doente, ou estenda as suas mãos na direção da pessoa onde ela está, no hospital, ou sobre o nome, ou sobre a foto dela, e apenas diga palavras: você está curado, você está curada. Desfaça-se agora os tumores cancerosos, desfaça-se agora os vírus da Covid-19, da cepa Delta, da cepa Omicron. Desfaça-se agora o vírus do HIV, desfaça-se agora o diabetes, a pressão arterial, desfaça-se agora o AVC, os sintomas do AVC, não é? Desfaça-se agora as sequelas do AVC, a paralisia, a tetraplegia, a surdez, a mudez, a cegueira, os problemas neurológicos, as perturbações mentais, que todos sejam curados, todos recebam a cura, recebam a graça, recebam a saúde, recebam a vida, que as energias que saem das minhas mãos, das suas mãos, do nosso ser interior, agora possam aumentar os anticorpos do seu corpo, o sistema imunológico, destruindo as bactérias, os vírus, as infecções, inflamações, tudo aquilo que estiver danificando o seu organismo, em todos os cantos e órgãos do seu corpo. Agora, recebam a graça, a cura e o milagre. Nem precisa ser em o nome de Jesus, simplesmente através do seu crer, da fé, do dom da cura que já está dentro de você, de mim, de todos nós, dentro de cada um de nós. Vamos compartilhar e espalhar essa corrente energética de cura, de milagre, de restauração, de libertação. Até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Ou seja, até quando vocês serão capazes de se autocurarem, de resolverem os vossos problemas? Recebam a cura, a graça, nesse momento, pelo simples ato de fé, de palavras e de imposição de mãos. Receba a graça, a cura. Que assim seja.
muito boa tarde e um excelente domingo de saúde, de paz, de libertação. Você que recebeu a graça da sua fé, pela tua capacidade, pela herança divina dentro de você, pela energia de Jesus dentro de você, pela energia do Pai das Luzes, da espiritualidade já dentro de você. Entre aqui no Instagram e dê o seu testemunho, pode ser depois, amanhã, mas vamos testemunhar do poder da nossa fé, da sua fé dentro de você. Até a próxima live. Excelente domingo, excelente semana para todos nós. Shalom e a paz.